Empregada aceitou fingir ser casada com um milionário. Mas quando se beijaram, algo mudou para sempre. Você já teve que escolher entre o orgulho e a necessidade. Aquele momento em que a vida te coloca de frente com uma decisão que pode mudar tudo e você sabe que não há tempo para pensar, só para agir. Marina conhecia bem esse sentimento. Aos 27 anos, suas mãos calejadas contavam histórias que sua boca jamais revelaria. Ela limpava casas desde os 15. Cada azulejo esfregado era uma promessa silenciosa para a mãe que dependia dela, que lutava contra uma doença cruel numa cama de hospital que custava mais do que Marina conseguia imaginar ganhar. Naquela manhã de quinta-feira, o calor de São Paulo já pesava no ar quando ela chegou à cobertura dos Almeida. O apartamento era tão grande quanto 5 das casas onde ela já havia trabalhado juntas. Mármore por todo lado, obras de arte nas paredes, uma vista da cidade que parecia irreal de tão linda. Marina não invejava aquilo. Ela só queria o suficiente para cuidar da mãe, quem sabe voltar a estudar, talvez ter um dia uma vida que fosse sua. Bom dia, Marina. A voz de Rafael Almeida a pegou de surpresa. Ele nunca estava em casa àquela hora. Alto, cabelos escuros penteados com aquele descuido proposital que só homens ricos conseguem fazer parecer elegante, olhos castanhos que pareciam estar sempre calculando algo. Marina o conhecia pouco, apenas os bom dia e obrigado cordiais quando ele passava por ela durante o trabalho. Bom dia, Sr. Almeida. Ela baixou os olhos como sempre fazia. Lugar de empregada era na invisibilidade, sua avó sempre dizia. Pode me chamar de Rafael. Ele se serviu de café, os movimentos tensos. Preciso conversar com você sobre algo incomum. Marina sentiu o estômago apertar. Seria demissão. Ela não podia perder esse emprego. Não agora, não com as contas do hospital aumentando. Sente-se, por favor. Rafael apontou para a cadeira na ilha da cozinha. Marina hesitou, mas obedeceu. Sentar-se à mesma mesa que o patrão parecia errado, antinatural. Vou ser direto porque não tenho tempo a perder. Preciso de uma esposa. Marina piscou, confusa. Senhor, não uma esposa de verdade. Uma esposa contratada. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Meu avô deixou um testamento complicado. Para eu receber minha herança e manter o controle da empresa, preciso estar casado até meu 30º aniversário, que é daqui a 6 meses. O silêncio na cozinha era quase palpável. Marina não sabia se ria ou se levantava e saía correndo. Por que eu? As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Porque você é discreta, trabalhadora e... Ele fez uma pausa. Porque você precisa de dinheiro. Eu vi as ligações do hospital. Ouvi você chorando no banheiro mês passado. Marina sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Ela pensava que ninguém sabia, que ela escondia bem sua dor. Quanto? A pergunta saiu crua, sem rodeios. Se ele ia expor sua vulnerabilidade, ela pelo menos seria honesta sobre suas intenções. 500 mil reais. Rafael cruzou os braços. Metade agora, metade quando o acordo acabar. Você finge ser minha esposa por 6 meses. Jantares de negócio, eventos sociais, aparições públicas, nada mais. 500 mil reais. Marina mal conseguia imaginar esse valor. Era o tratamento da mãe pago. Era a casa própria que ela sonhava. Era a liberdade de escolher, pela primeira vez na vida. E o que você ganha com isso? Ela precisava entender. Homens como Rafael Almeida não faziam caridade. Minha empresa, minha liberdade da pressão familiar. E depois de 6 meses, um divórcio amigável e ambos seguimos nossas vidas. Ele estendeu a mão. Então, Marina Santos, aceita fingir ser a senhora Almeida? Ela olhou para aquela mão, macia, bem cuidada, tão diferente da sua. Uma mão que nunca conheceu o peso de uma vassoura, a ardência de água sanitária, e mesmo assim era a mão que estava lhe oferecendo uma saída. Aceito. Marina apertou a mão dele e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não sabia ainda, mas aquele aperto de mão mudaria muito mais do que sua conta bancária.
Existe um momento na vida em que você percebe que cruzou uma linha invisível e não há como voltar atrás. Marina sentiu isso 3 dias depois, quando Rafael a levou a uma boutique na Oscar Freire, onde as etiquetas de preço tinham mais zeros do que ela conseguia processar. Você vai precisar de um guarda-roupa novo. Rafael falava como se estivesse discutindo a compra de material de escritório. Minha família é exigente. Aparências importam. Marina segurava um vestido azul marinho que custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Eu não posso aceitar isso tudo. Pode e vai. Ele nem olhou para ela enquanto falava com a vendedora. Estamos fazendo um acordo de negócios, Marina. Você precisa parecer à parte. A vendedora, uma mulher de meia idade com sorriso profissional, conduziu Marina a um provador. Por horas, ela experimentou vestidos, sapatos, acessórios. Cada peça a transformava em alguém que ela não reconhecia no espelho. Alguém sofisticado, elegante, distante da mulher que acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus. Rafael apareceu quando ela saiu com um vestido vermelho que abraçava seu corpo de forma perfeita. Era simples, mas elegante e fazia seus olhos castanhos brilharem. Pela primeira vez, ele realmente a olhou, não com a indiferença de um patrão, mas com algo que Marina não conseguiu decifrar. Perfeito para o jantar de hoje à noite. Hoje à noite? Marina sentiu o pânico subir. Jantar com meus pais. Vamos anunciar nosso noivado. Ele consultou o relógio. Preparei uma história. Nos conhecemos há alguns meses, nos apaixonamos, quis manter em segredo. Simples e crível. Simples. Nada daquilo era simples. Naquela noite, Marina estava sentada no banco de couro do carro importado de Rafael, as mãos suadas dentro da bolsa cara que agora era sua. O vestido vermelho de repente parecia apertado demais. Os sapatos altos eram uma tortura. Respire. A voz de Rafael era surpreendentemente gentil. Meus pais são difíceis, mas não impossíveis. Só siga minha deixa. E se eles não acreditarem? Vão acreditar. Ele estacionou em frente a um restaurante elegante nos jardins. Porque vamos fazer com que acreditem. Antes que Marina pudesse responder, Rafael saiu do carro e abriu a porta para ela. Quando ela ficou de pé, ele entrelaçou os dedos nos dela. A mão dele era quente, firme. Confie em mim. O jantar foi uma tortura refinada. Os pais de Rafael eram exatamente como Marina imaginava. Educados, mas com aquele jeito de olhar que te media, te pesava, te achava em falta. A mãe, Helena, usava pérolas e um sorriso que não chegava aos olhos. O pai, Roberto, era uma versão mais velha de Rafael, só que sem o calor que às vezes aparecia nos olhos do filho. Então, Marina, você trabalha com o quê? Helena cortava o filé mignon com precisão cirúrgica. Marina sentiu Rafael apertar sua mão por baixo da mesa. Sou designer de interiores freelancer. A mentira que haviam combinado saiu com mais firmeza do que ela esperava. Conheci Rafael quando ele contratou minha empresa para redesenhar o escritório dele. Que encantador! Helena claramente não estava encantada. E sua família? De onde são? Minha mãe mora em Santo André. Marina segurou o olhar da mulher. Meu pai faleceu quando eu era criança. Houve um silêncio tenso. Rafael quebrou a tensão levantando sua taça. Um brinde. A família. A família. Roberto repetiu, mas seus olhos estavam em Marina, avaliando, questionando. O resto do jantar passou em um borrão de conversas sobre negócios que Marina não entendia, referências a pessoas que ela não conhecia, um mundo ao qual ela claramente não pertencia. Mas algo estranho acontecia. Cada vez que Helena fazia uma pergunta cortante, Rafael desviava. Cada vez que Roberto questionava, ele defendia. E sua mão nunca largou a dela. Quando finalmente saíram do restaurante, Marina respirou fundo o ar da noite, sentindo o peso sair de seus ombros. Você se saiu bem. Rafael abriu a porta do carro para ela novamente. Sua mãe me odeia. Ela odiaria qualquer mulher que eu trouxesse. Ele deu a volta e entrou no carro. Não é pessoal. Parece muito pessoal.
Marina tirou os sapatos, massageando os pés doloridos. Rafael dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de falar. Sinto muito por você ter que passar por isso. Eu sei que não é justo. Nada na vida é justo, Rafael. Marina olhou pela janela. Se fosse, eu não estaria aqui. Ele não respondeu, mas Marina viu sua mandíbula tensa. Quando chegaram à cobertura dele, que agora seria o lar provisório dela também, Rafael a acompanhou até o quarto de hóspedes. Vai ficar confortável aqui? Ele gesticulou para o quarto, que era maior que o apartamento inteiro onde Marina morava. Vai servir. Ela não conseguiu evitar o tom sarcástico. Rafael sorriu, e foi a primeira vez que Marina viu um sorriso genuíno nele. Boa noite, Sra. Almeida. Ainda não sou, ela lembrou. Em 2 semanas, será. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Marina, obrigado por aceitar isso, por estar aqui. Quando ele fechou a porta, Marina se deixou cair na cama enorme e suave. O que ela havia feito? Vendeu sua dignidade, sua honestidade, ou apenas fez o que precisava para sobreviver? Ela não tinha resposta. Só sabia que quando Rafael segurou sua mão no restaurante, por um breve momento não pareceu fingimento, e isso a assustava mais do que qualquer coisa. Já notou como a intimidade se constrói nos pequenos momentos? Não nas grandes declarações ou gestos grandiosos, mas no café da manhã compartilhado, no silêncio confortável, nas rotinas que se entrelaçam sem pedir permissão? 2 semanas se passaram desde que Marina se mudou para a cobertura. O casamento civil estava marcado para a sexta-feira seguinte, discreto, apenas com testemunhas. Mas antes disso, eles precisavam aprender a conviver, a parecer um casal de verdade. E isso significava tempo juntos, muito tempo. Rafael trabalhava de casa na maioria das manhãs. Marina descobriu que ele acordava cedo, antes do sol nascer, e passava a primeira hora do dia na varanda com um café preto, olhando a cidade despertar. Ela começou a acordar cedo também, não por necessidade, mas por hábito, e de alguma forma acabava na varanda com ele. Café? Ele ofereceu na primeira manhã em que ela apareceu. Obrigada. Marina aceitou a xícara, sentando-se na cadeira ao lado dele. Eles não falaram muito, não precisavam. Havia algo reconfortante naquele silêncio, como se ambos entendessem que naquele momento não estavam interpretando papéis. Eram apenas 2 pessoas cansadas do mundo, compartilhando um momento de paz antes do dia começar. Você sempre acorda tão cedo? Rafael perguntou depois de alguns dias. Toda a minha vida. Marina puxou o roupão mais perto do corpo contra o frio da manhã. Minha mãe trabalhava como costureira. Ela acordava às 4 para pegar o primeiro ônibus. Eu acordava com ela, fazia café. Ela deve ser orgulhosa de você. Marina sentiu um nó na garganta. Ela nem sabe onde estou. Disse que conseguiu um emprego que exige que eu more no trabalho. Não é mentira, tecnicamente. Rafael olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguiu ler. Você sente falta de casa? Toda hora, ela admitiu. Mas isso é temporário. 6 meses e volto para minha vida. 6 meses. Rafael repetiu, mas sua voz tinha algo estranho, como se as palavras não saíssem com a convicção que deveriam. Os dias foram encontrando seu próprio ritmo. Rafael ensinava Marina sobre seu mundo, como segurar uma taça de vinho, que garfo usar, como fazer small talk em eventos. Ela era uma aluna rápida, observadora, e Rafael parecia genuinamente impressionado. Você é inteligente, ele disse uma tarde enquanto revisavam a lista de convidados para um evento de caridade. Por que parou de estudar? Marina ficou tensa. Porque a vida parou de me dar escolhas. Eu entendo. E pela forma como ele falou, Marina acreditou que ele realmente entendia. Você não escolheu nada disso também, não é? Ela gesticulou para a cobertura, para o mundo dele. Seu avô decidiu por você. Meu avô construiu um império. Rafael apoiou a cabeça nas mãos e acreditava que só homens casados eram homens responsáveis. Antiquado, mas era a geração dele. E você não quer se casar? De verdade?
Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Eu vi meus pais, um casamento sem amor, só por conveniência. Vi como isso destruiu os dois por dentro. Prefiro ficar sozinho do que viver aquela mentira. Mas está vivendo uma mentira agora, comigo. É diferente. Ele olhou nos olhos dela. Nós dois sabemos o que é. Não há ilusões, não há expectativas. Quando acabar, acabou. Limpo. Marina queria acreditar nisso. Realmente queria. A sexta-feira chegou mais rápido do que esperavam. O cartório era impessoal, frio, funcional. Marina usava um vestido branco simples que Rafael havia comprado. Não era um vestido de noiva, mas era bonito. Ela segurou um pequeno buquê de lírios brancos que Rafael apareceu com no último minuto. Para parecer real, ele havia dito. Para parecer real. Marina repetiu baixinho enquanto assinavam os papéis. E então estava feito. Marina Santos agora era Marina Almeida, no papel, na lei, mas não no coração. Pelo menos era o que ela repetia para si mesma. Precisamos comemorar, Rafael disse quando saíram. É o que casais normais fazem. Eles foram a um restaurante italiano pequeno e aconchegante, longe dos lugares onde poderiam encontrar conhecidos dele. Pediram vinho, risotos e, pela primeira vez, conversaram como pessoas reais. Rafael contou sobre a pressão de comandar uma empresa aos 29. Marina falou sobre seu sonho de um dia ter uma pequena floricultura. Floricultura? Rafael sorriu. Sempre gostei de flores. A forma como elas transformam um ambiente, como trazem vida. Marina girou a taça de vinho. É bobo, eu sei. Não é bobo. Rafael segurou o olhar dela. É lindo. Você deveria fazer isso, quando tudo isso acabar. Talvez. Marina sorriu, mas não acreditava. Sonhos eram luxos que pessoas como ela não podiam se dar. Quando voltaram para casa, e Marina estava começando a pensar naquele lugar como casa, o que era perigoso, Rafael a acompanhou até a porta do quarto dela, como havia se tornado costume. Então, senhora Almeida, ele encostou no batente da porta. Como se sente sendo uma mulher casada? Exatamente igual a antes. Marina mentiu. Porque a verdade era que algo havia mudado. A forma como ele olhava para ela. A forma como ela se pegava pensando nele durante o dia. O jeito que seu coração acelerava quando ele estava por perto. Boa noite, Marina. Rafael se inclinou e beijou sua testa. Foi um gesto suave, quase carinhoso, e deixou Marina completamente desconcertada. Quando a porta se fechou, Marina encostou nela, o coração martelando. Isso não era parte do acordo. Sentimentos não eram parte do acordo, mas aparentemente seu coração não havia lido o contrato. Como você define o momento em que a fantasia começa a sangrar na realidade? Quando as linhas se borram tanto que você não sabe mais onde termina a atuação e começa a verdade. Para Marina, esse momento chegou no evento de caridade da empresa de Rafael, 3 semanas depois do casamento. Era um baile de gala no Hotel Unique, com toda a elite empresarial de São Paulo. Marina passou horas se arrumando, o vestido de gala azul marinho escorregando sobre seu corpo como uma segunda pele, os cabelos presos em um coque elegante que uma cabeleireira profissional havia feito. Quando ela desceu as escadas da cobertura, Rafael estava esperando no hall, ajeitando a gravata do smoking. Ele se virou ao ouvi-la e simplesmente parou. Seus olhos percorreram Marina de cima a baixo, e ela viu algo ali que a fez corar. Não era o olhar de um patrão. Era o olhar de um homem que estava vendo uma mulher pela primeira vez. Você está... Ele parou procurando palavras. Deslumbrante. O vestido faz o trabalho. Marina tentou amenizar, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Não é o vestido. Rafael se aproximou, pegou sua mão e a girou delicadamente, como em uma dança. É você. No baile, Marina descobriu que o mundo de Rafael era ainda mais complicado do que imaginava. Executivos com sorrisos afiados faziam perguntas indiretas sobre como eles se conheceram. Esposas de sócios a olhavam de cima a baixo, avaliando cada detalhe. E Helena,
A mãe de Rafael estava lá, supervisionando tudo com olhos de falcão. Querida, Helena abordou Marina quando Rafael foi buscar champanhe. Preciso dizer, você está maravilhosa, quase convincente. Quase? Marina manteve o sorriso no rosto, mas suas unhas cravaram na bolsa. Meu filho pode enganar o mundo, mas não engana a mãe. Helena tomou um gole de champanhe. Mas não me importo, contanto que ele consiga sua herança e pare de desperdiçar tempo, pode fingir o quanto quiser. Antes que Marina pudesse responder, Rafael voltou, passando o braço pela cintura dela em um gesto protetor. Mãe, está assustando minha esposa. Apenas conversando. Helena sorriu aquele sorriso gelado. Divirtam-se. Quando ela se afastou, Marina sentiu as pernas bambas. Ela sabe. Ela suspeita. É diferente. Rafael guiou Marina para a pista de dança. Mas não pode provar nada. Então vamos dar um show. A música era lenta, romântica. Rafael puxou Marina para perto, uma mão em sua cintura, a outra segurando a dela. Eles começaram a dançar. E Marina percebeu que Rafael era um dançarino excelente, guiando-a com facilidade. Você está tensa, ele murmurou perto do ouvido dela. Estou aterrorizada, Marina admitiu. Todos estão olhando. Deixe que olhem. Rafael a girou suavemente. Finja que somos os únicos aqui. Marina fechou os olhos e se permitiu sentir. A música, o calor do corpo dele contra o seu, a forma como eles se encaixavam perfeitamente. Quando abriu os olhos, Rafael estava olhando para ela com uma intensidade que a fez esquecer onde estava. Marina, ele começou, mas foi interrompido por alguém batendo em seu ombro. Rafael, o homem do momento! Um empresário corpulento com um sorriso muito largo apareceu. E esta deve ser a noiva misteriosa. Todos estão morrendo de curiosidade. O resto da noite foi um borrão de apresentações, conversas superficiais e performances. Mas Marina se pegava voltando àquele momento na pista de dança, a forma como Rafael a olhou, como se ela fosse real, como se eles fossem reais. Quando finalmente voltaram para casa, era quase meia-noite. Marina tirou os sapatos no elevador, suspirando de alívio. Você se saiu perfeitamente. Rafael soltou a gravata. Ninguém desconfiou. Sua mãe desconfiou. Minha mãe sempre desconfia de tudo. Ele riu, mas o som não tinha humor. Ela é infeliz. Então assume que todo mundo está mentindo, porque ela vive mentindo. Eles entraram na cobertura silenciosa. A cidade brilhava através das janelas de vidro, milhões de luzes contando milhões de histórias. Rafael? Marina se virou para ele. Por que você realmente fez isso? Não pode ser só pela herança. Você já é bem-sucedido. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Marina pensou que ele não responderia. Então ele suspirou. Porque estou cansado de decepções, cansado de mulheres que me querem pelo sobrenome, pelo dinheiro, pela conexão. Com você, eu sei exatamente onde estou. Você nunca fingiu me querer. É refrescante. Então eu sou a única pessoa honesta na sua vida, mesmo vivendo uma mentira. Marina sorriu com tristeza. Irônico, não é? Ele deu um passo em direção a ela. Mas mesmo sendo mentira, esses últimos dias foram os mais reais que tive em anos. Marina sentiu o ar ficar pesado entre eles. Rafael estava tão perto que ela podia ver os flequinhos dourados em seus olhos castanhos. Podia sentir o cheiro do perfume caro misturado com algo que era só dele. Deveríamos ir dormir, ela sussurrou, mas não se moveu. Deveríamos. Rafael concordou, mas também não se moveu. Eles ficaram ali, naquele espaço suspenso entre o que era e o que poderia ser, até que finalmente Rafael recuou. Boa noite, Marina. Sua voz estava rouca. Boa noite. Ela se virou rapidamente e foi para o quarto, fechando a porta e encostando nela, o coração disparado. Isso não poderia estar acontecendo. Ela não poderia estar sentindo isso, mas estava. E a pior parte era que ela tinha certeza de que Rafael sentia também. Eram dois mentirosos apaixonados pela própria mentira.
E Marina não sabia como isso poderia acabar bem. Você já reparou como a proximidade forçada revela verdades que escolhemos esconder? Como dividir um espaço, uma rotina, uma vida, mesmo que temporária, expõe camadas que preferíamos manter enterradas? Um mês havia se passado desde o casamento. Marina e Rafael haviam caído em uma rotina estranhamente doméstica. Eles cozinhavam juntos aos domingos, uma atividade que começou por acaso quando Marina mencionou sentir falta de fazer comida caseira. Rafael, para sua surpresa, era um cozinheiro competente. Aprendi na Itália, ele explicou enquanto picava alho com precisão. Fiz um intercâmbio na universidade e fiquei com uma família em Florença. A nona me ensinou que comida feita com as mãos alimenta mais que o corpo. Marina estava preparando um molho de tomate, os aromas enchendo a cozinha com algo que parecia lar. Você devia fazer isso mais vezes. Cozinhar. Parece diferente quando faz. Diferente como? Mais leve, menos formal. Ela provou o molho, acrescentando mais manjericão, como se você pudesse respirar. Rafael parou o que estava fazendo e olhou para ela. É porque não preciso ser perfeito aqui, com você. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Marina voltou sua atenção ao fogão, o coração acelerado. Mas não eram só os domingos. Eram as noites de filme no sofá, onde começaram sentados em extremos opostos e agora Marina se pegava encostada no ombro dele sem nem perceber. Eram as manhãs em que Rafael trazia café para ela na cama antes de uma reunião importante, porque havia aprendido que ela não funcionava bem sem cafeína. Era a forma como ele sempre verificava se ela havia comido quando estava trabalhando focado demais. Você trabalha muito, Marina comentou uma noite, encontrando-o ainda na frente do computador às 11 da noite. Vem com o território. Ele esfregou os olhos cansados. Marina se aproximou por trás e começou a massagear seus ombros tensos. Foi um gesto automático, algo que ela fazia para a mãe quando ela chegava exausta do trabalho. Rafael ficou rígido por um momento. Depois relaxou sob o toque dela. Isso é maravilhoso, ele murmurou, a cabeça caindo para frente. Você carrega muita tensão aqui. Marina trabalhou nos nós dos músculos dele. Precisa relaxar. Difícil relaxar quando você tem o peso de 200 funcionários nas suas costas. Mas sua voz estava sonolenta, satisfeita. Feche os olhos, Marina ordenou suavemente. Só por 5 minutos. Ele obedeceu. E naqueles 5 minutos, com as mãos de Marina nos ombros dele, os dois descansando no silêncio confortável do apartamento, algo mudou. Uma intimidade que ia além do contrato, além da farsa. A vulnerabilidade chegou em pequenos pedaços. Rafael contou sobre o avô que o criou depois que os pais se distanciaram emocionalmente, sobre a pressão de nunca ser bom o suficiente, de sempre precisar provar seu valor. Marina falou sobre crescer sem pai, sobre assumir responsabilidades de adulta quando era apenas uma criança, sobre sonhos adiados até virarem impossibilidades. Quando isso acabar, Rafael disse uma noite, ambos na varanda com taças de vinho. O que você vai fazer? Marina pensou. Era uma pergunta que ela vinha evitando. Voltar para casa, cuidar da minha mãe, talvez começar aquela floricultura. Você fala como se fosse simples voltar, não é? Marina o encarou. Esse sempre foi o plano. Rafael não respondeu imediatamente. Ele girou o vinho na taça, olhando para as luzes da cidade. E se não for tão simples? E se as coisas mudaram? Rafael... Marina sentiu o peito apertar. Esquece, é o vinho falando. Ele tomou um gole longo. Claro que você vai voltar. Esse era o acordo. Mas o modo como ele falou, como se estivesse tentando se convencer, fez Marina perceber que não estava sozinha nessa confusão de sentimentos. As semanas seguintes foram uma dança delicada. Eles mantinham as aparências em público, o casal perfeito, mas em privado havia uma tensão crescente, uma consciência aguda de cada toque, cada olhar, cada momento compartilhado. Uma tarde, Marina estava no escritório de Rafael,
esperando por ele para um evento, quando encontrou uma foto emoldurada na gaveta que estava meio aberta. Era Rafael mais jovem, talvez com 8 ou 9 anos, com um homem mais velho, o avô, presumivelmente. Ambos sorriam genuinamente. Esse foi o último ano bom. A voz de Rafael a assustou. Ela não o havia ouvido entrar. Antes de tudo, ficar sobre negócios e expectativas. Ele parece gentil. Marina apontou para o homem na foto. Era, do jeito dele. Rafael pegou a foto, os dedos traçando a moldura. Ele acreditava em família, em legado. O problema era que sua visão de legado era rígida. E agora você está vivendo o legado dele, mesmo não concordando. Estou honrando a memória dele. Rafael colocou a foto de volta. É diferente. É? Marina questionou suavemente. Ou você está preso a expectativas dele, tanto quanto estava quando criança? Rafael olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Vulnerabilidade misturada com algo mais escuro, mais profundo. Quando você me olha... Ele deu um passo em direção a ela. Eu não vejo julgamento, não vejo expectativas. Só vejo você me vendo, Rafael. Não o herdeiro, não o CEO. Só eu, Rafael. Marina sussurrou, mas ele continuou se aproximando. Diga que eu estou louco. Ele estava tão perto agora que ela precisava inclinar a cabeça para olhá-lo. Diga que estou confundindo conveniência com outra coisa. Eu não posso. As palavras saíram quase sem som, porque eu também estou confusa. Ele levantou a mão, os dedos tocando suavemente o rosto dela, traçando a linha de sua mandíbula. Marina fechou os olhos, se permitindo sentir. Vamos nos arrepender disso, ele murmurou. Provavelmente. Marina abriu os olhos, encontrando os dele. Eles ficaram ali, presos naquele momento entre o que deveria ser e o que queriam que fosse, até que o alarme do celular de Rafael os trouxe de volta à realidade. O evento, as aparências, a farsa. Precisamos ir. Rafael recuou, a mão caindo. Sim. Marina ajeitou o vestido, compondo-se. Precisamos. Mas enquanto saíam, Marina sabia que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. A linha havia sido cruzada, mesmo sem um beijo, mesmo sem um toque além daquele. Eles haviam admitido a verdade um para o outro, e não havia volta. Tem momentos na vida que a gente sabe que estão chegando, mas nunca está preparado quando finalmente acontecem. Momentos que dividem tudo em antes e depois. Para Marina e Rafael, esse momento chegou em uma festa da empresa, 2 meses depois do casamento. Era o lançamento de uma nova linha de produtos, um evento importante onde investidores, parceiros e a mídia estariam presentes. Rafael estava tenso a semana toda, perfeccionista em cada detalhe. Você vai se sair bem. Marina ajeitou a gravata dele antes de saírem. Era um gesto que havia se tornado natural, algo que ela fazia sem pensar. Mas quando suas mãos tocaram o peito dele, ambos ficaram imóveis. Rafael... Eu sei. Ele cobriu as mãos dela com as suas. Eu também sei. Eles não precisavam dizer mais nada. A atração, o carinho, os sentimentos que haviam crescido nas sombras do acordo deles, tudo estava ali. Não dito, mas completamente visível. A festa era no rooftop de um hotel em Moema, com vista panorâmica da cidade. Luzes cintilavam, música tocava, garçons circulavam com champanhe. Marina usava um vestido dourado que Rafael havia insistido em comprar, dizendo que ela precisava brilhar tanto quanto a noite. Você está radiante. Helena apareceu, o tom ainda gelado, mas com uma ponta de resignação. Meu filho está diferente com você, mais presente. Era o mais próximo de um elogio que Marina receberia dela, e soou como uma admissão de derrota. Rafael circulou pela festa, Marina em seu braço, o casal perfeito. Eles sorriam, conversavam, representavam, mas havia uma tensão subjacente, uma consciência aguda de cada toque, como se seus corpos estivessem tendo uma conversa que suas bocas não podiam ter. Senhor e senhora Almeida, um fotógrafo da imprensa se aproximou. Uma foto do casal para a revista? Eles posaram.
Rafael puxou Marina mais perto, a mão em sua cintura queimando através do tecido fino do vestido. Ela se apoiou nele, o coração acelerado. Mais amor! O fotógrafo pediu. Beijem-se! Marina sentiu o corpo todo ficar tenso. Eles não haviam se beijado ainda. Nem uma vez. Era a última linha que não haviam cruzado. O último pedaço de segurança entre eles. Rafael olhou para ela, uma pergunta silenciosa nos olhos. Marina deu o menor dos acenos. Consentimento, rendição. Ele se inclinou. Marina fechou os olhos. E quando os lábios dele tocaram os dela, o mundo inteiro desapareceu. Não foi um beijo performático para a câmera. Foi um beijo de 2 meses de tensão, de noites acordados pensando um no outro, de uma conexão que lutavam para negar. Foi suave e urgente, gentil e desesperado, tudo ao mesmo tempo. Quando se separaram, Marina mal conseguia respirar. Os olhos de Rafael estavam escuros, intensos, completamente focados nela, como se mais ninguém existisse. Perfeito! O fotógrafo estava dizendo algo sobre a foto ser linda, mas Marina mal ouvia. Tudo o que ela podia sentir eram os lábios de Rafael nos dela, o gosto dele em sua boca, o calor que se espalhava por seu corpo inteiro. Rafael não soltou sua cintura. Se alguma coisa, puxou-a mais perto, como se não conseguisse suportar distância entre eles. Marina. Sua voz estava rouca, cheia de algo que ela não conseguia nomear, mas sentia em cada célula. Eu sei. Ela sussurrou de volta porque sabia. Sabia que o beijo havia mudado tudo. Sabia que não podiam mais fingir que era só um acordo. Sabia que estavam completamente perdidos. O resto da festa passou em um borrão. Marina estava consciente de Rafael ao seu lado o tempo todo, como um ímã puxando-a. Cada vez que ele tocava o pequeno das suas costas para guiá-la, ela sentia um arrepio. Cada vez que ele se inclinava para sussurrar algo no ouvido dela, ela precisava lutar contra o impulso de se virar e beijá-lo novamente. Quando finalmente foram embora, a tensão no carro era quase palpável. Rafael dirigia em silêncio, a mandíbula tensa, as mãos apertando o volante. Precisamos conversar. Marina disse quando chegaram ao apartamento. Eu sei. Rafael parou na garagem, mas nenhum dos dois se moveu para sair do carro. Isso não era para acontecer. Marina olhou para as próprias mãos. Não era parte do acordo. Não. Rafael finalmente a olhou. Mas aconteceu. Rafael, Marina não sabia o que dizer. Como colocar em palavras o caos em seu coração? Você sentiu também. Não era uma pergunta. No beijo, você sentiu. Senti, ela admitiu, porque qual era o ponto de mentir agora? Mas isso não muda nada. Em 4 meses eu vou embora. Esse era o acordo. E se eu não quiser que você vá? As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, pesadas de possibilidade e impossibilidade. Rafael, você não está pensando direito. Marina tentou ser racional, mesmo com o coração gritando outra coisa. Isso é só proximidade. Estamos confundindo conveniência com sentimento. Você acredita nisso? Ele se virou completamente para ela. Olhe nos meus olhos e me diga que é só conveniência. Marina olhou. E não conseguiu mentir, porque nos olhos dele ela via o mesmo caos que sentia, a mesma confusão, o mesmo desejo impossível. Não importa o que eu sinto, ela finalmente disse. Eu sou a empregada que você contratou para resolver um problema. Somos de mundos diferentes, Rafael. Isso nunca seria real. Já é real. Ele pegou a mão dela. Mais real do que qualquer coisa na minha vida tem sido, por enquanto. Marina puxou a mão gentilmente. Mas quando isso acabar, quando a realidade voltar, você vai perceber que era só uma ilusão. E se não for? Sua voz estava quebrada, vulnerável de uma forma que Marina nunca havia ouvido. E se isso for a única coisa real? Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Não podemos fazer isso. É complicado demais. E ainda ela saiu do carro antes que ele pudesse responder, correndo para o elevador e depois para seu quarto. Só quando a porta estava fechada e trancada, ela deixou as lágrimas caírem. Porque Rafael estava certo. Era real.
Ela estava apaixonada por ele, completamente, irrevogavelmente apaixonada. E era a pior coisa que poderia ter acontecido. Do outro lado da parede, Rafael estava em seu próprio quarto, a mão pressionada contra a parede que os separava, desejando poder atravessá-la, desejando poder fazer Marina acreditar no que tinham. Mas talvez ela estivesse certa. Talvez fosse impossível. Talvez alguns beijos, não importa quão perfeitos, não pudessem superar a realidade de quem eles eram. Ou talvez, só talvez, alguns beijos pudessem mudar tudo. Existe uma dor particular em querer algo que está tão perto, mas permanece fora de alcance. É como estar com sede olhando para a água através de um vidro. Você pode ver, pode quase sentir, mas não pode ter. Os dias seguintes ao beijo foram uma tortura silenciosa. Marina e Rafael mantinham as aparências em público, mas em casa havia uma distância cuidadosa, como se ambos tivessem medo do que aconteceria se ficassem muito perto novamente. Marina parou de acordar cedo para café com ele na varanda. Rafael parou de trazê-la café na cama. Os domingos de cozinhar juntos foram substituídos por refeições silenciosas e separadas. Eles eram educados, cordiais, estranhos. Você está evitando ele. Camila, uma das poucas amigas que Marina mantinha, apontou durante um almoço. Camila era uma das empregadas da família vizinha, e as duas haviam se tornado amigas durante os intervalos. O que aconteceu? É complicado. Marina mexeu na salada sem comer. Você está apaixonada por ele? Não era pergunta. Marina não negou. Não tinha energia para mentir. Mari, Camila segurou sua mão. Isso é perigoso. Você sabe disso. Eu sei. As lágrimas ameaçaram, mas Marina as segurou. Mas não sei como parar. Talvez você não precise parar. Talvez ele sinta o mesmo. Ele sente, Marina admitiu. E isso é o problema, porque em 2 meses isso acaba, e não sei como voltar a ser quem eu era antes. Camila não tinha respostas, só abraçou a amiga, deixando-a desabar finalmente. Rafael não estava se saindo melhor. Ele se enterrou no trabalho, ficando no escritório até tarde, aceitando reuniões desnecessárias, qualquer coisa para não estar em casa onde Marina estava, tão perto, mas infinitamente longe. Você está uma merda. Tiago, seu melhor amigo e CEO da empresa, comentou durante uma reunião. O que está acontecendo? Nada. Rafael mentiu, revisando números que já havia revisado 3 vezes. É a Marina? Tiago conhecia a verdade sobre o acordo. Era ele uma das testemunhas no casamento civil. Vocês brigaram? Pior. Rafael soltou a caneta, esfregando o rosto cansado. Nos apaixonamos. E isso é ruim porque não era o acordo. Era para ser simples, temporário, limpo. Rafael se levantou, andando pela sala. Era para ser fácil. O amor nunca é fácil, amigo. Tiago apoiou-se na mesa. Mas talvez seja melhor do que fácil. Ela vem de um mundo diferente. Ela merece alguém que não venha com toda essa bagagem. Ou talvez ela mereça escolher por si mesma, Tiago sugeriu. Você já considerou que está tirando essa escolha dela ao se afastar? Rafael não havia considerado. Ou talvez tivesse, mas era mais fácil se afastar do que arriscar. A quebra veio 2 semanas depois do beijo, durante um jantar familiar na casa dos pais de Rafael. Era o aniversário de Roberto e todos estavam presentes. Irmã de Rafael com marido e filhos, tios, primos. Marina estava sobrecarregada, sorrindo para pessoas que claramente a julgavam, suportando comentários velados sobre sua origem. Então, Marina, uma tia particularmente ácida, começou durante a sobremesa. Como está a adaptação ao nosso mundo? Deve ser muito diferente do que você estava acostumada. É diferente. Marina manteve a voz firme, mas não necessariamente melhor. Houve um silêncio chocado. Rafael escondeu um sorriso atrás da taça de vinho. O que você quer dizer? A tia estava ofendida. Que dinheiro e status não substituem bondade e autenticidade. Marina olhou diretamente para ela. 2 coisas que parecem escassas nesta família. Helena engasgou com o vinho.
Roberto ficou vermelho, mas foi Rafael que se levantou. Marina tem razão. Ele colocou o guardanapo na mesa. Esta família é obcecada com aparências, com status, com dinheiro. Mas ninguém aqui pergunta se eu sou feliz, se eu estou bem. Marina faz isso, todo dia. Rafael! Roberto começou, mas Rafael continuou. Casei com ela porque precisava para a herança. Todos aqui sabem disso, mas aconteceu algo que eu não esperava. Ele olhou para Marina, os olhos brilhando com emoção. Eu me apaixonei por ela, de verdade. Pela primeira vez na minha vida, eu estou com alguém que me vê, que se importa, que não quer nada além de mim. O silêncio na sala era absoluto. Marina estava em choque, lágrimas correndo pelo rosto. E se vocês não conseguem respeitar isso, então não precisamos estar aqui. Rafael estendeu a mão para Marina. Vamos. Ela pegou sua mão, levantando-se em um transe. Eles saíram juntos, deixando para trás uma família atônita e um jantar em ruínas. No carro, nenhum dos dois falou. Mas Rafael segurava a mão de Marina como se fosse uma tábua de salvação, e ela apertava de volta com a mesma intensidade. Quando chegaram em casa, Rafael finalmente falou. Desculpa, eu não devia ter explodido assim. Por que você fez? Marina precisava saber. Por que você se expôs assim? Porque estou cansado de mentir. Ele se virou para ela. Cansado de fingir que isso é só um acordo. Cansado de te evitar porque tenho medo do que sinto. Rafael, eu te amo, Marina. As palavras saíram rápidas, desesperadas. Eu te amo e não quero que você vá embora quando 6 meses acabarem. Não quero o divórcio. Não quero voltar a viver sem você. Marina sentiu o mundo parar. Você não pode dizer isso. Por que não? É verdade. Porque muda tudo. Ela se levantou andando pela sala. Porque se você me ama, eu preciso te dizer que também te amo. E então tudo fica impossível. Por que impossível? Rafael a seguiu pegando seus braços gentilmente. Por que não pode ser possível? Porque eu sou a empregada, Rafael. Mesmo com roupas caras e sobrenome novo, eu sou a garota que limpava sua casa. Seu mundo nunca vai me aceitar de verdade. Eu não ligo para meu mundo. Ele puxou-a mais perto. Eu ligo para você, mas eu ligo. Marina chorava abertamente agora. Eu ligo porque quero que você seja feliz. E você não vai ser feliz comigo quando a realidade bater. Quando você perceber tudo que está perdendo. A única coisa que vou perder é você, se você for embora. Rafael tocou o rosto dela, limpando as lágrimas. E isso seria perder tudo. Marina fechou os olhos, apoiando-se no toque dele. Não sei como fazer isso funcionar. Então, vamos descobrir juntos. Ele encostou a testa na dela. Sem acordo, sem regras, sem prazo. Só nós tentando. E se não der certo? E se der? Ele rebateu. Marina, eu passei a vida inteira fugindo de sentimentos porque tinha medo. Medo de decepcionar. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente. Mas com você, pela primeira vez, não tenho medo. Ou tenho, mas você me faz querer ser corajoso. Marina abriu os olhos e viu tudo ali. A verdade crua. O amor não ensaiado. O futuro incerto, mas possível. Eu também estou com medo, ela confessou. Então vamos ter medo juntos. Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que ela amava. Não prometo que vai ser fácil. Prometo que vou lutar. E Marina percebeu que às vezes o amor não é sobre certezas. É sobre escolher alguém todos os dias, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo quando é difícil. Está bem, ela sussurrou. Vamos tentar. Rafael a beijou então. E não foi como o beijo na festa. Foi melhor. Foi um beijo sem audiência, sem performance, sem nada além deles dois e a escolha que haviam feito. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Então, Rafael brincou, ainda quer o divórcio em 4 meses? Marina riu, o som misturado com soluço. Idiota, sua idiota. Ele a puxou para um abraço. Meu idiota. Ela concordou e pela primeira vez, desde que tudo começou, sentiu que talvez, só talvez, eles pudessem ter um final feliz depois de tudo. Não seria fácil.
Haveria obstáculos, julgamentos, dificuldades, mas eles enfrentariam juntos, e isso era tudo que importava. Você sabia que os piores obstáculos geralmente não vêm de fora, mas de dentro de nós mesmos. São as inseguranças, os medos, as vozes que dizem que não somos suficientes, que não merecemos, que isso não pode dar certo. Para Marina, essas vozes gritavam alto nas semanas seguintes à declaração de amor. Durante o dia, quando estava com Rafael, ela conseguia acreditar. Ele a fazia sentir vista, valorizada, amada. Mas nas noites solitárias, quando ele trabalhava até tarde ou estava em viagens de negócios, as dúvidas rastejavam de volta. Ela era realmente suficiente para aquele mundo? Poderia ser a parceira que Rafael precisava? E o mais assustador, o que aconteceria quando a novidade passasse e ele percebesse todas as diferenças entre eles? Você está pensando demais de novo. Rafael apareceu na varanda onde Marina estava, olhando a cidade à noite. Ele havia voltado de uma viagem de 3 dias e ela havia sentido cada minuto de sua ausência. Como você sabe? Marina se apoiou nele quando Rafael a puxou para um abraço por trás. Você fica com aquela pequena ruga entre as sobrancelhas. Ele beijou aquele exato lugar. O que está te preocupando? Marina hesitou. Eles haviam prometido honestidade, mas algumas verdades eram difíceis de dizer. Sua mãe ligou hoje. Ela sentiu Rafael ficar tenso. O que ela disse? Que eu devia ser realista. Que paixão passa, mas diferenças permanecem. Que eu estava sendo egoísta ao te prender. Marina se virou nos braços dele. Ela não está totalmente errada. Ela está completamente errada. Rafael segurou o rosto de Marina. Você não está me prendendo. Você me libertou. Rafael, não. Ele não deixou ela desviar o olhar. Minha mãe vive um casamento miserável há 30 anos. Ela não sabe nada sobre amor. E ela certamente não decide nada sobre nós. Mas ela levantou pontos válidos. Marina insistiu. Somos muito diferentes. Eu não sei me comportar em jantares elegantes sem ficar nervosa. Não entendo metade das referências que seus amigos fazem. Não tenho formação, não tenho... Você tem bondade. Rafael a interrompeu. Tem força. Tem uma capacidade de amar que a maioria das pessoas que conheço perdeu ou nunca teve. Isso vale mais do que qualquer formação. O mundo não vê assim. Então o mundo está errado. Ele a puxou mais perto. Marina, eu não me apaixonei por você apesar de quem você é. Eu me apaixonei exatamente por quem você é. Marina queria acreditar. Realmente queria. Mas a voz da Helena ecoava. E quando sua família te pressionar? Quando perceberem que isso é real e começarem a realmente lutar contra? Deixa eles lutarem. Rafael pareceu cansado, mas determinado. Já passei a vida inteira fazendo o que esperavam de mim. Hora de fazer o que quero. Mas a pressão veio, implacável. Helena começou uma campanha sutil, mas eficaz. Convites para eventos que esqueciam de incluir Marina. Comentários sobre como Rafael parecia cansado ultimamente. Insinuações sobre moças de boa família que ainda estavam disponíveis. Ela está tentando nos separar. Marina disse a Camila durante outro almoço. Claro que está. Camila era pragmática. Você ameaça o controle dela sobre o filho. Mas a pergunta é, você vai deixar? Como eu luto contra isso? Marina estava exausta. Ela tem todo o poder, todo o dinheiro, toda a influência. Você tem o amor dele. Camila apertou sua mão. E ela não tem isso. Nunca teve. Rafael estava enfrentando suas próprias batalhas. O conselho da empresa, que incluía vários membros da família, começou a questionar suas decisões. Nada flagrante, mas sempre havia uma voz dissidente, sempre havia uma sugestão de que talvez ele estivesse distraído. É sobre Marina, não é? Rafael confrontou seu tio Eduardo depois de uma reunião particularmente tensa. Ninguém está dizendo que ela não é agradável. Eduardo escolheu as palavras cuidadosamente. Mas você precisa pensar na imagem da empresa, nos nossos parceiros de negócio, nas expectativas. Expectativas de quem? Rafael sentiu a raiva crescer. Minhas ou suas? Da família, do legado. O legado é uma prisão.
Rafael se levantou. E eu não vou mais viver nela. Mas cada confronto o desgastava. Marina via o peso crescendo sobre Rafael. Via como ele tentava protegê-la das piores partes. Mas os sussurros chegavam até ela de qualquer forma. Uma noite, Marina tomou uma decisão. Ela estava na frente do espelho, vestindo um dos muitos vestidos caros que agora possuía, e de repente tudo pareceu absurdo. Ela estava se vestindo como alguém que não era, tentando se encaixar em um mundo que não a queria. Talvez sua mãe esteja certa, Marina disse quando Rafael chegou em casa. Ele congelou tirando a gravata. O quê? Talvez eu esteja sendo egoísta. Você está lutando contra sua família, sua empresa, seu próprio mundo por minha causa. Marina se virou para ele. Está valendo a pena? Você está me perguntando se vale a pena lutar por você. Rafael parecia incrédulo. Você está me perguntando se eu me arrependo? Estou perguntando se isso está te custando demais. Rafael cruzou a sala em 3 passos, pegando Marina pelos ombros gentilmente, mas firmemente. Olhe para mim. Realmente me olhe. Marina obedeceu, encontrando aqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem agora. Cada segundo com você vale cada batalha. Sua voz era intensa, apaixonada. Cada guerra vale a paz que sinto quando você está nos meus braços. Cada confronto vale o jeito que você me faz rir. Eu lutaria o mundo inteiro por você, Marina, e não pensaria 2 vezes. Mas você não deveria ter que lutar. Todo relacionamento é uma luta. Rafael tocou o rosto dela. Contra circunstâncias, contra medos, às vezes contra nós mesmos. A diferença é que você vale a luta. Marina sentiu as lágrimas caírem. Como você tem tanta certeza? Porque antes de você, eu estava apenas existindo. Você me ensinou a viver. Ele a puxou para um abraço. E se tiver que escolher entre minha família e você, escolho você. Sempre. Rafael não pode ser assim. Não quero que você perca sua família por mim. Eles já estão perdidos, Marina. Perdidos em aparências, em status, em um mundo superficial que não significa nada. Ele se afastou para olhá-la. Você é a primeira coisa real na minha vida. A primeira pessoa que me faz querer ser melhor, não porque esperam de mim, mas porque você me inspira. Marina encostou a testa na dele, deixando as palavras penetrarem, deixando o amor expulsar as dúvidas. Tenho medo, ela confessou em um sussurro. Eu também, Rafael admitiu, mas tenho mais medo de perder você do que de qualquer outra coisa. Eles ficaram ali, abraçados no meio da sala. 2 soldados cansados em uma guerra que não pediram, mas que lutariam lado a lado. Porque o amor não é sobre facilidade, é sobre escolher alguém todos os dias, apesar dos obstáculos. É sobre olhar para todas as razões pelas quais não deveria funcionar e decidir que, mesmo assim, vale a pena tentar. E Marina e Rafael estavam escolhendo. Contra tudo e todos, estavam escolhendo um ao outro. E essa escolha, por si só, já os tornava mais fortes do que qualquer oposição. Tem uma citação que diz que as tempestades não duram para sempre, mas quem passa por elas sai transformado. Marina e Rafael estavam em sua própria tempestade, e a transformação estava acontecendo de formas que não esperavam. A mudança começou quando Marina parou de tentar se encaixar e começou a simplesmente ser ela mesma. No próximo evento social, em vez de se esconder nos cantos, ela conversou sobre coisas que importavam para ela. Sobre a floricultura que sonhava abrir, sobre desigualdade social, sobre coisas reais em vez de falar do clima. Surpreendentemente, pessoas ouviram. Não todos, mas alguns. Uma esposa de sócio confessou que também vinha de origem humilde. Um investidor se interessou por sua ideia de floricultura acessível em bairros populares. Marina começou a perceber que não precisava mudar quem era. O mundo de Rafael é que precisava de mais pessoas como ela. Você estava brilhante hoje, Rafael disse no carro, orgulho evidente em sua voz. A forma como você colocou aquele advogado pretensioso no lugar foi magistral. Marina riu. Ele disse que pessoas pobres eram pobres por escolha. Não pude deixar passar. E não deveria.
Rafael beijou sua mão. Você está mudando coisas, Marina. Abrindo olhos, inclusive o meu. Foi Rafael quem sugeriu que usassem parte do dinheiro da empresa para um programa de bolsas para funcionários de setores operacionais. Foi ideia dele criar uma creche na sede para filhos de empregados. Marina estava mudando não só sua vida, mas a forma como Rafael via o mundo e seu papel nele. Meu avô construiu um império. Rafael disse uma noite, os dois deitados na cama, Marina encolhida em seu peito. Mas talvez seja a hora de construir algo melhor, algo mais humano. O que você quer dizer? Quero usar minha posição para fazer diferença, não só lucros, mas impacto. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você me mostrou que existe mais. Marina também estava mudando. Ela começou a estudar de novo, fazendo cursos online de administração e design. Rafael a apoiou completamente, até criando um escritório em casa para ela. Ele contratou tutores quando ela precisava de ajuda com conceitos que haviam ficado para trás. Você não precisa fazer isso, Rafael disse quando Marina se inscreveu para o vestibular. Não precisa provar nada. Não é sobre provar. Marina estava diante do computador, preenchendo a inscrição. É sobre me tornar quem eu sempre quis ser, quem eu posso ser agora. Rafael a abraçou por trás, beijando seu ombro. Estou tão orgulhoso de você. Mas nem tudo era fácil. Helena intensificou seus esforços quando percebeu que Marina não estava indo embora. Ela começou a espalhar rumores, questionando o passado de Marina, insinuando que havia segredos. Ela contratou um investigador particular. Tiago informou Rafael em uma reunião urgente. Está procurando qualquer coisa que possa usar contra Marina. Rafael sentiu o sangue ferver. Ela cruzou a linha. Naquela noite, Rafael teve a conversa que vinha adiando. Ele foi até a casa dos pais sozinho e confrontou Helena. Você vai parar com isso agora. Ele não pediu, ordenou. Vai parar de investigar Marina, de espalhar rumores, de tentar nos separar. Ou o quê? Helena estava calmamente tomando chá. Você vai me cortar da sua vida? Se necessário, sim. Rafael não vacilou. Você é minha mãe e sempre vou te amar. Mas não vou tolerar que machuque a mulher que amo. Essa mulher está destruindo você. Helena finalmente mostrou emoção. Está te transformando em alguém que eu não reconheço. Bom, Rafael se inclinou. Porque eu não gostava de quem eu era. Marina me mostrou que eu posso ser melhor, que eu não preciso viver preso a expectativas tóxicas. Tóxicas? Helena pareceu genuinamente chocada. Sim, mãe. Tóxicas. Rafael suspirou. Vocês criaram um mundo onde aparências importam mais que sentimentos, onde status é mais importante que bondade. Eu não quero mais viver assim. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Eu só quero que você seja feliz. Então deixe-me ser feliz com Marina. Rafael implorou. Dê uma chance a ela. Uma chance real. Você pode não gostar dela no começo, mas ela é incrível. É gentil, forte, inteligente. Ela me faz querer ser melhor. Como seu pai me fez sentir uma vez, Helena disse suavemente. E Rafael a olhou surpreso. Antes de tudo ficar sobre obrigações e expectativas. Antes de esquecermos por que nos casamos. Pela primeira vez, Rafael viu vulnerabilidade genuína em sua mãe. Não cometa meu erro, Rafael. Helena segurou a xícara com mãos que tremiam levemente. Se você a ama, lute por ela. Não deixe o mundo destruir o que vocês têm. Foi uma virada que Rafael não esperava, mas aceitou. Não resolveu tudo instantaneamente. Helena ainda mantinha suas reservas, mas foi um começo. Marina teve sua própria batalha quando sua mãe finalmente descobriu a verdade. Dona Conceição estava hospitalizada novamente quando Marina decidiu contar tudo. Então você mentiu para mim? Sua mãe estava magoada. Todo esse tempo, eu estava com vergonha. Marina segurou a mão frágil da mãe. Mãe, eu me vendi. Fingi ser esposa de um homem rico porque precisávamos do dinheiro. E agora? Dona Conceição perguntou, olhando sua filha nos olhos. Agora eu amo ele, de verdade, e ele me ama. Marina sentiu as lágrimas. Eu não planejei isso, mãe. Aconteceu.
Dona Conceição ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que ela não falaria mais. Então, ela apertou a mão da filha. O amor não planeja, filha. Ele simplesmente acontece. A questão é, esse amor é bom para você? Ele te faz feliz? Sim. Marina não hesitou. Ele me vê, mãe. Não pelo dinheiro dele ou pela minha origem. Ele me vê. Então isso é tudo que importa. Dona Conceição sorriu fracamente. Mas ele vai precisar me conhecer direito. Não posso aprovar um genro que não passou pelo meu escrutínio. Marina riu através das lágrimas, abraçando sua mãe cuidadosamente. Vou trazer ele amanhã. Quando Marina contou a Rafael sobre a conversa, ele ficou nervoso de uma forma que ela nunca havia visto. E se ela não gostar de mim? Ele estava realmente preocupado. Você vai conhecer minha mãe em um hospital público, usando uma roupa normal, e vai tratá-la com o mesmo respeito que trata qualquer pessoa. Marina ajeitou a camisa dele. Ela vai te amar. E amou. Dona Conceição viu em Rafael o que Marina via. Um homem genuíno, desarmado pelas expectativas, que amava sua filha completa e incondicionalmente. Cuide da minha menina. Dona Conceição disse a Rafael quando ele estava saindo. Ela pode parecer forte, mas tem um coração macio. Vou proteger esse coração com minha vida. Rafael prometeu, e Dona Conceição acreditou. Naquela noite, deitados juntos na cama, Marina e Rafael perceberam que haviam atravessado a tempestade. Não sem cicatrizes, não sem aprendizados dolorosos, mas juntos. 4 meses. Rafael disse de repente. O quê? Marina olhou para ele confusa. Hoje fazem 4 meses desde que nos casamos. Mais 2, e o acordo original terminaria. O acordo acabou há muito tempo. Marina tocou o rosto dele. Isso agora é real. Isso é para sempre. Para sempre. Rafael repetiu, e então a beijou, profundo e lento. Uma promessa e uma celebração. Eles haviam começado em uma mentira, mas encontraram a verdade. Começaram separados, mas estavam unidos. Começaram em um acordo de negócios, mas construíram um amor real. E isso, perceberam, era a maior vitória de todas. Você acredita em destino? Que algumas coisas eram para acontecer, não importa o caminho tortuoso que levasse até ali? Marina estava começando a acreditar, enquanto olhava ao redor do pequeno espaço que finalmente havia se tornado realidade, ela sentiu uma paz que não conhecia há anos. A floricultura ficava em uma esquina charmosa de Santo André, perto do bairro onde cresceu. Não era grande, não era chique, mas era dela. O que você acha? Ela se virou para Rafael, que estava ajudando a arranjar os balcões. Acho que é perfeito. Ele a puxou para um abraço, rodeados pelo cheiro de rosas, lírios e possibilidades. Você fez isso, Marina. Realizou seu sonho. Nós fizemos. Ela corrigiu. Você acreditou em mim quando eu não acreditava. Havia sido ideia de Rafael usar parte do dinheiro que deveria ir para Marina quando o casamento terminasse para abrir a floricultura antes. Por que esperar? Ele havia argumentado. Por que não começar a construir sua vida agora? E então, Marina estava ali, 6 meses após aquele primeiro dia, quando aceitou fingir ser esposa dele. Mas já não havia nada falso entre eles. O contrato havia se tornado obsoleto, substituído por algo muito mais profundo e verdadeiro. Grande abertura amanhã. Marina estava nervosa, animada, aterrorizada. E se ninguém aparecer? Vão aparecer. Rafael beijou sua testa. Porque você está fazendo algo bonito, algo necessário. Flores acessíveis para todos, não só para os ricos. É revolucionário. Marina havia estudado muito. Sua ideia era simples, mas impactante. Uma floricultura que oferecia arranjos bonitos a preços que pessoas de bairros populares pudessem pagar. Ela também oferecia workshops gratuitos de arranjos florais para adolescentes da comunidade, ensinando uma habilidade que podia virar fonte de renda. É mais do que vender flores, Marina explicava para quem perguntava. É sobre trazer beleza e esperança para lugares que nem sempre têm acesso a isso.
No dia da inauguração, Marina acordou com um misto de pânico e euforia. Rafael já estava acordado, fazendo café, usando aquela camiseta velha que ela amava. Pronta para mudar o mundo? Ele ofereceu a xícara de café. Pronta para tentar. Marina sorriu. A inauguração foi além de qualquer expectativa. Dona Conceição, agora em remissão e mais forte, cortou a fita simbólica. Camila e outras amigas de Marina apareceram. Tiago e alguns colegas de trabalho de Rafael prestigiaram. E, para surpresa de todos, Helena apareceu. Não é exatamente meu estilo, Helena comentou, olhando ao redor da loja simples, mas cheia de vida. Mas posso ver porque é seu. Obrigada por vir, Marina disse sinceramente. Helena hesitou então, com evidente desconforto, estendeu a mão. Posso não ter sido justa com você, mas vejo o que você fez por meu filho. Ele é feliz, genuinamente feliz. Era a maior concessão que Helena faria. E Marina aceitou com graça. Ele me faz feliz também. O dia passou em um borrão de clientes, vendas, conversas e risadas. Marina estava exausta quando finalmente fecharam as portas ao cair da noite, mas era uma exaustão satisfeita. Você foi incrível. Rafael a girou na loja vazia, flores por todo lado. Vi no rosto das pessoas. Você não está só vendendo flores, está vendendo esperança. Aprendi com alguém especial. Marina brincou, mas estava falando sério. Você me ensinou que é possível sonhar grande e ainda manter os pés no chão. Nós nos ensinamos muitas coisas. Rafael ficou sério, pegando ambas as mãos dela. Marina, eu tenho algo para você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e o coração de Marina acelerou. Eu sei que tecnicamente já somos casados. Rafael abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com uma pequena esmeralda rodeada de diamantes. Mas aquele casamento foi por razões erradas. Foi um acordo, uma mentira. Ele se ajoelhou ali, no meio da floricultura, cercado por flores e pelo cheiro de esperança. Então estou te pedindo de novo, mas desta vez pela razão certa. Marina Santos Almeida, você aceita ser minha esposa, de verdade, para sempre, porque eu te amo com cada pedaço do meu ser. Marina estava chorando, rindo, sentindo como se seu coração pudesse explodir de tanta felicidade. Sim, 1000 vezes sim. Rafael colocou o anel no dedo dela, não substituindo a aliança simples que já usava, mas junto dela. 2 alianças, 2 começos, um amor. Eu te amo. Ela puxou-o para cima e o beijou. Desde aquele beijo na festa, talvez até antes. Eu te amo, Rafael. Eu te amo, Marina. Ele respondeu entre beijos. Obrigado por aceitar aquele acordo maluco. Obrigado por me ensinar o que é amor real. Eles ficaram ali, abraçados no meio das flores, 2 indivíduos improváveis que encontraram um ao outro da forma mais inesperada. Semanas depois, fizeram uma pequena cerimônia de renovação de votos. Não foi na igreja elegante que a família de Rafael esperava, mas na pequena capela do bairro onde Marina cresceu. Os convidados eram uma mistura de 2 mundos, o luxuoso e o simples, e surpreendentemente eles se misturaram bem. Marina usou um vestido simples que ela mesma escolheu, não porque não pudesse pagar algo caro, mas porque queria algo que fosse verdadeiramente ela. Ela carregou um buquê de margaridas e lírios do campo, flores humildes que ela sempre amou. Hoje não estamos começando algo novo, o padre disse durante a cerimônia. Estamos celebrando algo que já existe. Um amor que cresceu em solo improvável, mas criou raízes profundas. Quando Rafael e Marina trocaram votos, votos que escreveram juntos, honestos e vulneráveis, não havia um olho seco no recinto. Prometo te ver todos os dias, Marina disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Ver você de verdade, não o que o mundo espera que você seja. Prometo te lembrar de quem você é quando esquecer. Prometo te amar nos dias fáceis e lutar por você nos dias difíceis. Prometo que juntos podemos ser mais do que seríamos sozinhos. Prometo ser seu porto seguro. Rafael falou, segurando as mãos dela.
Prometo proteger seus sonhos como protejo os meus. Prometo que nosso amor será sempre um lugar onde você pode ser exatamente quem é. Prometo escolher você, todos os dias, pelo resto da minha vida. Quando se beijaram foi diferente de todos os beijos anteriores. Era a promessa de um futuro, a celebração de um presente, a honra de um passado que os trouxe até ali. Na recepção simples, mas alegre, Rafael fez um brinde. Ao amor que não esperávamos, mas que precisávamos. Ao amor que transformou um contrato em um compromisso. Ao amor que provou que às vezes o melhor da vida vem disfarçado. E as flores, Marina acrescentou, levantando sua taça, que começam como sementes enterradas na escuridão, mas crescem em direção à luz. Somos todos flores esperando para florescer. Meses se passaram. A floricultura prosperou. Marina se matriculou na faculdade de administração. Rafael implementou mais programas sociais na empresa, mudando a cultura de dentro para fora. Dona Conceição se mudou para um apartamento perto da floricultura, saudável e feliz. Até Helena começou a visitar ocasionalmente, embora nunca admitisse que estava começando a gostar da nora. Uma noite, um ano depois daquele primeiro dia, Marina e Rafael estavam na mesma varanda onde costumavam tomar café juntos. Você se arrepende? Marina perguntou de repente. De tudo que perdeu, tudo que mudou? Rafael olhou para ela, para a mulher que havia transformado sua vida completamente. Do que exatamente você acha que eu me arrependo? De não poder ter uma esposa convencional do seu mundo, de lidar com julgamentos, de ter sua vida virada de cabeça para baixo. Marina, Rafael a virou para encará-lo. Minha vida não foi virada de cabeça para baixo. Ela foi colocada no caminho certo. Antes de você, eu estava vivendo uma existência vazia. Agora, eu estou vivendo uma vida com propósito, com amor, com significado. Mas você perdeu coisas. Perdi peso morto, expectativas tóxicas, uma vida que nunca foi realmente minha. Ele tocou o rosto dela. Você não me tirou nada. Você me deu tudo. Marina sorriu, apoiando-se no toque dele. Como você sempre sabe o que dizer. Porque estou falando a verdade. Rafael a puxou para um abraço. E porque você me ensinou que a verdade é sempre mais bonita do que qualquer mentira, mesmo quando dói. Eu te amo. Marina sussurrou contra o peito dele. Eu te amo. Rafael respondeu, beijando o topo da cabeça dela. E ali, na mesma varanda onde tudo começou com cafés silenciosos e um acordo impossível, eles ficaram. Dois indivíduos improváveis que encontraram em uma mentira a verdade mais profunda. Que o amor não precisa fazer sentido para todo mundo, só para as pessoas que o vivem. Marina Santos havia aceitado fingir ser casada com um milionário. Mas quando se beijaram, algo realmente mudou para sempre. Não só entre eles, mas dentro deles. Ela não era mais a empregada que limpava casas. Ele não era mais o herdeiro preso em expectativas. Eles eram Marina e Rafael. Dois seres humanos imperfeitos que escolheram construir algo perfeito na imperfeição. Um amor real, nascido de uma mentira, mas mais verdadeiro do que qualquer coisa que já haviam conhecido. E se você perguntar se valeu a pena, basta olhar para a floricultura em Santo André, para os sorrisos no rosto deles quando estão juntos, para a forma como mudaram não só suas próprias vidas, mas tocaram as vidas ao redor. Porque no final, não importa como o amor começa. Importa apenas que ele seja cultivado com cuidado, honestidade e coragem. E Marina e Rafael, eles cultivaram um jardim inteiro. Fim.